A defesa de Pirandello sobre sua literatura não ter verossimilhança. Eu sou Vilto Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vou falar de um grande escritor italiano chamado Luigi Pirandello, que levou o Nobel de Literatura em 1934. Aí você pode dizer, tá, o cara é muito bom, né? O cara é um gênio, ele foi sempre bem aceito, ele chegou a ganhar um Nobel de Literatura, mas não, na verdade ele foi muito perseguido porque as pessoas questionavam muita coisa de as histórias dele não ter verossimilhança. Vou falar um pouquinho de duas obras dele, as mais famosas que estão nesse livro aqui, que é o romance O Falecido Mattia Pascal, que é um romance burlesco, onde o personagem começa dizendo que ele vai contar a história de como ele morreu 2 vezes, mas ao contrário do nosso Brás Cubas, do Machado de Assis, o personagem não está realmente morto. E aqui é que está a mágica do romance, porque é uma história onde o personagem ele tem uma vida medíocre, ele casou e tal, tem uma sogra que incomoda pra caramba ele, e aí de repente ele pega e resolve meio que fugir disso tudo, ele vai para um lugar onde as pessoas estão jogando e tal, ele começa a ter aquela sorte de iniciante, ganha muito dinheiro e resolve voltar para casa com essa bolada para impressionar a mulher, para impressionar a sogra. Mas quando ele tá no trem, na volta para casa, ele pega o jornal e tal, abre, lê, e de repente ele vê uma nota de falecimento, né? E o nome da pessoa que faleceu é justamente ele, dizendo que a mulher e a sogra identificaram o corpo do homem que se matou, não sei o que, blá blá blá. E ele pega e fica encucado com isso e ele diz, poxa, aí está a minha grande oportunidade, né? Tenho bastante dinheiro, e ele sai pelo mundo. Óbvio que eu não vou contar o que acontece depois desse romance, já que esse é o plot inicial do romance. A outra obra do Pirandello muito conhecida também está nesse livro, que se chama 6 Personagens em Busca de um Autor. É uma peça de teatro. O Pirandello foi um grande dramaturgo. Curiosamente, nessa peça em que um diretor de teatro está ensaiando com seus atores e entram 6 personagens criados por um autor, mas que não tiveram nenhuma história, e esses personagens começam a insistir com o diretor para encenar uma peça baseada neles, essa história é muito doida, né, de metaficção. Curiosamente, quando essa peça foi encenada na Itália, o Pirandello teve que ser escoltado pela polícia ao sair do teatro, porque as pessoas ficaram muito bravas com eles, que diziam, não, isso aqui não tem nenhum pé na realidade, etc, etc. Agora, olha que interessante, o Pirandello foi sempre questionado por brincar com a realidade. E ele pegou e escreveu um artigo respondendo às pessoas que estavam criticando o romance dele, O Falecido Mattia Pascal, principalmente a crítica, né? A crítica sempre encasqueta com algumas coisas. E nessa resposta dele, ele colocou uma notícia que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Buffalo, em 1921, que foi o seguinte, um homem, ele era casado com sua esposa e tal, ele arrumou uma amante, e para resolver com qual das duas ele ia ficar, ele levou as duas para jantar e colocou elas frente a frente e meio que disse para elas decidam. O que aconteceu? Elas decidiram que os 3 deveriam se suicidar. Então o homem retornou com a sua esposa para casa, a mulher se suicidou e depois ele pensou, poxa, agora não há nenhum impedimento. Ele foi e voltou com a amante dele e os 2 continuaram vivendo juntos. Por que o Pirandello colocou essa história ali abrindo o artigo dele em defesa dele? Porque ele diz que se um escritor tivesse feito isso na ficção, ele provavelmente seria criticado, dizendo que isso não tem verossimilhança, que isso não é assim, e no entanto, essa história aconteceu na vida real. E aí eu quero aproveitar e até ler um pedacinho desse artigo, são 3 frases basicamente que o Pirandello diz a respeito desse assunto logo depois de colocar a notícia, que é o seguinte: um caso da vida pode ser absurdo, uma obra de arte, se é obra de arte, não. Decorre daí que taxar uma obra de arte de absurdidade e inverossimilhança em nome da vida é um disparate. Em nome da arte, sim. Em nome da vida, não. E aí o Pirandello insere mais uma notícia que o jornal Corriere della Sera trouxe no dia 27 de março de 1920, que era a respeito de um sujeito que foi identificado morto pela mulher e pelo amigo,
ou seja, surgiu um corpo, eles reconheceram dizendo que era o sujeito morto, porque ele havia desaparecido, mas na verdade ele só tinha ficado preso. No tempo que ele ficou preso, a mulher e o amigo dele se casaram, e quando ele voltou ele encontrou aquela situação de uma forma muito semelhante do que acontece no romance O Falecido Mattia Pascal, do Luigi Pirandello. E aí você pode estar se perguntando, nossa Vitor, eu tenho que pensar em tudo isso quando eu for escrever uma história? Eu tenho que pensar em tudo isso quando eu estiver lendo uma história? E eu digo pra você que não. Não mesmo. Eu já citei o Raymond Chandler em outros vídeos aqui, e no ensaio dele sobre a ficção policial, ele diz que se ele fosse analisar qualquer obra policial, ele conseguiria achar as coisas que não fazem sentido com a realidade. Então, quando você estiver escrevendo uma história, você deve se preocupar em primeiro lugar com a emoção que você pode provocar no leitor. Eu gosto muito do diretor de cinema Alfred Hitchcock, e ele também enfrentou muitos problemas com a crítica que o tempo inteiro estava questionando ele, dizendo, na realidade nunca aconteceria isso, na realidade, a pessoa nunca teria roubado assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Hitchcock, como sempre, que não estava nem aí para a crítica, respondia, não, eu me preocupo com a emoção que isso causa no público. Então, essa é a dica a respeito da verossimilhança. Esse foi o nosso vídeo de hoje, comente aí embaixo, indique para mais alguém e até o próximo vídeo.